Bom dia, queridos. Guardando aí mais um minutinho apenas para o pessoal chegar. Conforme você for chegando, vai botando seu nome embaixo. Vai botando seu nome aqui no comentário, vai fazendo os comentários para que eu possa ver quem chegou, né? Quem está online, quem está ao vivo com a gente. Por favor, vai colocando seus comentários aí para que eu possa saber quem é que está com a gente. Quem que está assistindo conosco. Já vi que o Pereira curtiu, a Beatriz também. Estão ao vivo aí ainda, estão com a gente. Faça um comentário aí, coloca um comentário, por favor, de bom dia. Diz de onde você é. Ontem nós recebemos alguns visitantes, né? Então eu fiquei sem saber, né? Algumas pessoas que eu não conheci. Então coloca aí seu nome, de onde você veio. Vamos iniciar a nossa reflexão de hoje. Bom dia, irmã Beatriz, tudo bem? Amém, amém, amém. Bom dia. Estamos aí iniciando mais um Despertando com o Senhor, né? Despertando com Deus. 8h40 da manhã, dia 5 de novembro. 5 de novembro, quinta-feira. Uma quinta-feira que o tempo parece estar bonito lá fora. Temperatura agradável. Estamos aqui, então, dando início a mais um dos nossos programas Despertando com Deus. Eu queria convidar você hoje a uma reflexão, a um pensamento, a fazermos um momento diferente. Nos últimos dias, muito se comentou acerca da palavra do Senhor, né? Acerca da Bíblia. E alguns, não quero falar de pessoas, né? Mas um teólogo aí proeminente, né? Um pastor, ele fez um comentário acerca de alguma questão sobre a Bíblia, né? Sobre a Bíblia precisar de atualização, algo assim. E eu queria trazer para os irmãos o que a própria Bíblia diz sobre ela mesma, né? Sobre ela mesma, para que hoje a gente possa refletir, a gente possa pensar, né, durante o nosso dia, durante a nossa semana, qual o valor da Bíblia para mim, né? E qual é o valor real, né? Qual é o sentido real? Para que a Bíblia existe? O que é a Bíblia? Então, a própria Bíblia fala dela mesma. E eu queria convidar, então, você a abrir sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, verso 3, capítulo 3, verso 16. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Paulo vem nos dizer nessa carta o seguinte, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. John MacArthur vai nos dizer que esse texto ele relaciona 4 benefícios muito importantes da palavra de Deus. Ensinar a verdade, reprovar o pecado e o erro, corrigir o comportamento e instruir na retidão. Essa declaração de Timóteo, né? Essa declaração de Paulo na carta a Timóteo, ela é talvez a mais concisa da Escritura sobre o seu próprio poder e o propósito.
Nós vemos aí algumas características, né, acerca da palavra de Deus. A primeira delas é que ela é proveitosa para o ensino, né? Ela é proveitosa, ela é útil para ensinar. E a palavra grega, que é traduzida aqui como ensino, né, é útil para o ensino, a palavra grega que é traduzida como ensino, aqui ela vai se referir mais ao conteúdo do que ao método. Ou seja, quando Paulo está dizendo aqui que ela é útil para o ensino, Paulo não está querendo dizer somente de métodos de ensino, métodos de aprendizagem. Paulo está querendo dizer que a Bíblia, o conteúdo da Bíblia, tudo que está de Gênesis a Apocalipse, do primeiro versículo da Bíblia em Gênesis ao último em Apocalipse, ele é totalmente proveitoso para o ensino, ou seja, a nossa aprendizagem deve ser moldada, focada no conteúdo bíblico, né? A Escritura, ela é então o manual da verdade, que serve para padronizar nossos pensamentos e ações. Seguindo aqui o que John MacArthur nos diz, ele diz o seguinte: como cristãos, você tem a capacidade de entender e de responder às Escrituras. Isso porque o Espírito Santo habita em você e te concede discernimento, sabedoria e entendimento espiritual. Ele faz referência ao texto de 1 João 2,27. Né? E também faz referência aqui a 1 Coríntios 2,16, quando ele diz que você tem a mente de Cristo. Né? Eu tenho a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. No entanto, a capacidade de entender a verdade espiritual, ela não vai nos garantir o exercício dessa capacidade. Não é somente entender, ok? Não é somente entender. Deus disse diretamente aos israelitas, através do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A verdade ali estava disponível para eles, mas eles ignoravam e viviam em desobediência. John MacArthur diz aqui ainda, para encerrar, que ele ouve muitas pessoas lamentando que poderiam ter evitado muitos erros se tivessem conhecido a palavra mais profundamente, se tivessem tido tempo para aprender o que Deus esperava delas em uma situação particular. Talvez você já tenha sido assim, se sentido assim. E a melhor maneira de se evitar cometer outro erro no futuro é quando você fielmente, em oração, de forma paciente e completa, você saturar a sua mente com a verdade bíblica. E assim você passará a ser disciplinado para viver de acordo com seus princípios. É o desafio de uma vida inteira, mas é a única maneira de nós vivermos de forma sensata o ensino bíblico e evitar problemas desnecessários. A Bíblia, então, ela fala dela mesma, que ela é um escrito, né? Toda a escritura ela foi inspirada diretamente pelo Senhor. Ou seja, não tem como nós dizermos que a Bíblia não é a palavra de Deus. Porque ela mesma está dizendo que ela foi inspirada por Deus. Ela é útil, ela é aprazível para o ensino, ou seja, o seu conteúdo é repleto de ensinamentos e de aprendizados, mas que serve para repreensão, correção e educação na justiça. E aí é que mora o nosso, digamos assim, o nosso problema com o conteúdo bíblico. Porque nós temos muita dificuldade em sermos corrigidos, em sermos repreendidos, né, em sermos educados na justiça. Nós, muitas vezes, optamos e queremos viver de uma forma voltada ao pecado. A nossa carne ela é corrupta, queridos. Não se engane. Não pense que o nosso corpo, a nossa carne, vai desejar sempre aquilo que é bom. Não vai. A nossa carne é corrupta. E corrupta demais. Ela vai desejar sempre o pecado, o prazer pessoal. A nossa carne está em constante guerra com o nosso espírito, porque o nosso espírito, ele anseia estar com Deus, porque foi para isso que ele foi criado. O nosso espírito, ele anseia adorar e louvar o nome do Senhor. Foi para isso que ele foi criado. O nosso espírito tem um vazio existencial tremendo quando nós nos distanciamos desse propósito, quando nós nos distanciamos do Senhor. Mas o nosso corpo, ele quer o prazer, ele quer satisfazer os desejos da carne.
E é por isso que muitos consideram a Bíblia um texto morto. Muitos consideram a Bíblia desatualizada. Muitos querem moldar a Bíblia ao nosso comportamento. Veja bem, eu não estou querendo dizer que o pastor que fez um comentário nessa área, nessa linha, esteja querendo fazer isso, de forma alguma. Não estou comentando pessoas, estou falando de ideias. Se há essa ideia de que a Bíblia ela precisa ser atualizada, algo está errado. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela precisa sim ser contextualizada. Existem coisas na Bíblia que, contextualizadamente, quando nós fazemos uma exegese, uma hermenêutica mais profunda, nós entendemos que foram momentos determinados para aquele povo, para aquele momento. Porém, o conteúdo moral, o conteúdo ético-moral, espiritual da Bíblia, ele não precisa ser atualizado, ele é único. A Bíblia, como a gente fala, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. A Bíblia é um escrito sempre atualizado. Nós devemos parar com essa mania de querer pegar o texto bíblico e querer moldá-lo. Bom dia, Cris. Seja bem-vinda, minha irmã. Um abraço aí para o irmão Vivaldo, tá bom? Graça e paz. A gente tem que parar de querer pegar o texto bíblico e querer moldá-lo na nossa realidade. Aquilo que eu concordo, ela é literal. Aquilo que eu não concordo, não é bem assim. Estou com a Bíblia quando ela concorda comigo. Quando ela discorda, ela não é bem assim. Não, queridos. O conteúdo moral, o conteúdo espiritual bíblico, ele é perene, ele é eterno, ele é constante, ele é sempre atualizado. Paremos de querer atualizar a Bíblia conforme a nossa vida e comecemos, então, a atualizar a nossa vida conforme a Bíblia. É muito difícil. Porque ela nos confronta, ela nos repreende, ela nos corrige em justiça. E nós não queremos a justiça. Haja visto as nossas eleições? Haja visto as nossas eleições? A gente não quer justiça. A gente não quer abolir corrupção. A gente não quer nada disso. Porque, veja, passa dia, tempo passa, anos passam, e aqueles mesmos que roubam a nação há anos continuam lá no poder, continuam sendo reeleitos, continuam lá, ó, todo dia, toda hora, sendo reeleitos e comendo, bebendo e vivendo às nossas custas, às custas dos roubos, das fraudes. E o povo, ó, porque o povo não está preocupado em ser corrigido e repreendido com justiça. Não se engane, a humanidade ela está voltada para a carne. O mundo ele jaz no maligno. Ele está voltado para os desejos, para os prazeres da carne. É por isso que a Bíblia ela é um livro difícil. É por isso que é difícil de ler, porque a gente fica confrontado o tempo inteiro. E todos nós ficamos. Se você é cristão e não se sente confrontado pela Bíblia, vai rever suas coisas, amigo. Vai rever sua vida. Porque você tem também que ser confrontado. Porque mesmo sendo cristão, você não é perfeito. Perfeito é o Espírito que vai habitar em você. O Espírito Santo, do qual você é templo. Mas você? Não, querido. Quando aquele jovem no Evangelho de Marcos se aproxima de Jesus e fala, bom mestre, né? E Jesus responde para ele, por que me chamaste bom? Bom só tem um. Jesus estava querendo dizer para ele o quê? Me consideras bom porque eu sou Deus. Mas bom mesmo só tem um. Nem você é bom. Nenhum de nós somos bons o suficiente. Todos nós devemos, sim, estar dispostos a sermos corrigidos, repreendidos em justiça pela palavra do Senhor. E é isso que a Bíblia diz. Aqui em Timóteo, olha, a Escritura, ela é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, correção e educação na justiça.
não é para ensino de matemática, português e geografia, é para ensino da correção, do princípio moral, do princípio ético. E como nós estamos cheios de gente hipócrita vivendo no nosso meio, sentando nos nossos bancos. É para todos nós devemos ser repreendidos em justiça. Queridos. A Bíblia, ela é um livro muitas vezes duro, mas ela é um confronto que nos gera conforto, porque é por meio do que está escrito nessa palavra que nós vamos conseguir a nossa salvação. É entendendo, é tendo fé no que está escrito na Bíblia. Eu não estou falando do livro, estou falando da palavra de Deus. É tendo fé, é crendo na palavra, no conteúdo bíblico. Crendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, crendo que a morte dele é vicária, é única, satisfatória para nos garantir a salvação, crendo que a salvação é um dom de Deus, é um dom gratuito que nós recebemos, é um presente, é um favor imerecido, crendo que Jesus, quando subiu naquele madeiro, Jesus era Deus e também homem, ele era 100% Deus, 100% homem, e estava morrendo ali de forma injusta, sendo condenado por um pecado que ele não cometeu, pelos nossos pecados, morrendo e ressuscitando. Tudo isso está na palavra de Deus. E é verdade bíblica, é a verdade universal, é a verdade do universo. Paremos de querer pegar a Bíblia e dizer, olha, a gente precisa atualizar isso aqui. Vamos rasgar essas folhas. Não, querido. Muitas vezes, só porque a Bíblia nos confronta, nos afronta. Não, queridos. Tomemos a palavra de Deus como a nossa única regra de vida, de fé e de prática. E eu tenho certeza que você vai ser, bom dia, Pai, você vai ser amoldado de acordo com o caráter cristão, com o caráter de Cristo. Eu quero orar por você, então, hoje, e quero que você saia daqui hoje com o coração repleto de fervor, de vontade, de necessidade de ler e de se inteirar com a palavra de Deus. Porque é somente com ela que você vai melhorar, que você vai se tornar alguém melhor, que você vai aprender, que você vai parar de maltratar o outro, de pisar o outro, você que vai parar de falar mal do seu vizinho, você vai parar de falar mal da sua companheira, do seu companheiro, você vai parar de roubar, você vai largar a prostituição, é somente pela palavra de Deus que você vai deixar de ser um corrupto, um mentiroso, é somente pela palavra de Deus que você vai deixar de trair a sua esposa, de trair o seu marido, é somente pela palavra de Deus que você vai aprender a tratar o outro com respeito. Então, que nós possamos sair daqui hoje com o coração ardendo de vontade de conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Feche seus olhos aí. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Pai, Deus eterno e todo-poderoso, na sua presença estamos orando, clamando por todos os que estão nos assistindo, que estão nos vendo aqui por esse vídeo. Pai amado, eu não sei como a vida de cada um está, mas o Senhor sabe as necessidades, os desejos. Pai Santo, tu sabes tudo aquilo que é a vontade, que é a necessidade dessa pessoa que está nos assistindo. Então, Senhor, vá com sua provisão, com sua graça, com seu amor na vida dessa pessoa. Pai Santo, visita esta pessoa, a fim de que, Pai, essa pessoa possa sentir-se tocada, cuidada pelo Senhor. Mas, principalmente, a fim de que o seu nome seja glorificado através dessa pessoa que está me assistindo. Pai Santo, responda às nossas orações, Pai, atenda, por favor, as nossas súplicas, as nossas angústias, as nossas dores, sara os nossos corações, sara as nossas vidas, cura as nossas feridas, visita os nossos doentes, Pai, os nossos encarcerados, os nossos presos, visita quem tem fome, quem tem sede nesse momento, a fim de que, Pai, o seu nome seja sempre, sempre, sempre exaltado e glorificado por meio das nossas vidas. Abençoa o nosso dia, a nossa quinta-feira, dá-nos um restinho de semana abençoado na sua presença. É a oração que fazemos no maravilhoso
e doce nome de Jesus. Pai, que o amor do Pai, as consolações do Espírito e a graça redentora de Jesus estejam com cada um de nós. E nós dizemos amém e amém. Queridos, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê um dia repleto de bênçãos, de vitórias e de carinhos na presença do Senhor. Então amanhã estaremos de volta aqui, se Deus permitir, a partir das 8h30 da manhã, ok? Espero você. Curta, compartilhe aí, divida, vamos compartilhar a palavra do Senhor, vamos compartilhar a mensagem da cruz, vamos alcançar mais pessoas. Tenho tido um retorno bem legal de algumas pessoas com relação a esses vídeos. Eu espero que você também possa abençoar outras vidas. Um beijo, até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau!